Olá, e aí, tudo bem com você? Graça e paz. A gente está aqui começando mais uma edição da nossa live, hoje num novo formato, nesse formato aqui de podcast, com ele sempre, meu fiel amigo, companheiro, parceiro e pastor Juliano Freire, o Juba. Fala, Juba. Rapaz, eu tô até estranhando, nós estamos ficando chique, velho. Nós estamos ficando chique, o negócio tá diferenciado. Você tá achando que porque a gente trabalha pro Senhor, a gente... Que isso, não. Rapaz? Isso Depois da última live do Mattioli, ele falou que era pra servir ao Senhor e Deus mandava, Deus mandou mesmo, rapaz. Uma boa noite a todos, pessoal que tá nos assistindo aí. E hoje também nós estamos numa expectativa porque a live vai ser muito legal, muito legal. E é legal que é por isso mesmo que a gente tá com todo esse novo esquema aqui, afinal de contas a gente não daria conta de mostrar tanta coisa. A live assim. Não vai ser só legal pelo nosso novo formato, não porque nós estamos aqui nessa sala chique, mas a live vai ser muito legal pelo conteúdo que vem pela frente, velho. É isso aí, você está convidado mais uma vez pelo Mimi para acompanhar aqui essa nossa live. O bate-papo hoje é com um casal incrível que tem feito um trabalho brilhante e mais do que isso, né? Tem trazido uma nova realidade para as nossas crianças, para os jovens. A gente tem a honra de receber aqui o Rony e a Débora, que são filhos da casa, são filhos da casa da nossa primeira IPI, são missionários do Mimi, e a gente tem nessas lives que a gente tem feito uma vez por mês, que é justamente as lives do Mimi, para conhecer os nossos missionários. Então a turma hoje vai ter a oportunidade de conhecer um pouco de vocês, da história, do trabalho. Então conosco hoje, o Rony e a Débora. Tudo bem, Rony? Tudo bem, Débora? Sejam bem-vindos. Obrigado, gente. Nossa, que legal estar aqui com vocês. Que legal estrear quadro novo aí, esse formato novo e tal. Então é laboratório para todo mundo. A gente não sabe quem é que tá mais nervoso aqui, né? Acho que um pouco de todo mundo. Friozinho na barriga. É isso mesmo. Mas a verdade é que a gente está muito feliz de poder estar aqui em Marília fazendo isso com vocês, porque afinal de contas a gente sempre em missão, correndo para lá e para cá. Às vezes não tem o tempo de passar e abraçar os amigos, e a gente tirou esse tempo aqui para estar com vocês. Que bom que deu para convencionar, fazer com que tudo acontecesse para que isso aqui estivesse acontecendo aí também. Muito legal. Muito boa noite. Eu falo boa noite porque a gente vai transmitir boa noite, né? Boa lá noite. Como é que tá, não tem problema. Como é que você tá, Débora? Qual é a sua expectativa? Como é que você se encontra nesse tempo? Só lembrando que eles estão fazendo estágio com a gente, né? Sim. Porque eles estão, depois vamos contar um pouco, eles estão passando no Seminário Palavra da Vida, e esse mês de julho, então, eles fizeram estágio com a gente. Então estão revendo os amigos, a família. Sim. E servindo ao Senhor no nosso meio, né? Não, eu tô super feliz de estar em Marília, é sempre super gostoso estar aqui, né? Eu nasci em Marília, então pra mim é sempre bom voltar pra casa. Eu não tenho mais família aqui, né? Da minha família, assim, hoje só a família do Rony mora aqui, mas é muito bom rever os amigos, andar pelas ruas aí, ver o quanto que a cidade cresceu, é muito gostoso, é bem legal. Voltar pra igreja também, né? Muito legal, muito legal. Vamos lá. Pra gente começar, a gente sempre gosta de ouvir a história, né? Como é que foi o processo de chamado de vocês? Como que vocês se sentiram vocacionados? Eu sei porque vocês estavam numa caminhada diferente, né? Vocês estavam fora do país, bem profissionalmente, assim, com o futuro. E aí tem todo esse processo que, aos olhos humanos, o pessoal fala, você vai largar tudo? Como é que foi essa história de vocês? Vai que a gente quer se emocionar, né? Eu acho que a gente podia até voltar um pouquinho, Juba, se você não se importasse. Imagina! E de falar assim, né, de quando eu me converti e como que eu vim parar na IPI e depois como eu conheci o Rony, porque eu acho que assim, a gente vai caminhando... Junta essa história, né? Junta essa história, né? Eu me converti em 1998... Quem quiser faz as contas, aí vai descobrir a minha idade. Mas eu me converti aos 14 anos num acampamento chamado Novo Caminhar, que fica na cidade de Extrema, ali perto de Atibaia, onde a gente tá morando. Né? Isso, sul de Minas, onde a gente está morando hoje, né? E quando eu me converti, eu voltei para casa, mas por não ter ninguém assim da minha família que ia para a igreja, nada, a IPI foi me indicada por um tio meu. E eu fui pra IPI, eu cheguei ali, fui muito bem recepcionada. Eu lembro até hoje que a primeira pessoa que me recepcionou foi a Anelisa Messias. Sim. Né? Outra missionária. Outra missionária. E então, assim, foi muito legal. Eu lembro até hoje, assim, foi muito especial ter sido, né? Chegar naquela igreja e ter sido, assim, tão abraçada e acolhida. Então eu fiquei ali naquela igreja alguns anos, até os meus 17 anos, quando eu terminei a escola, e eu fui embora para Londres.
Nisso eu já tinha conhecido o Rony aqui em Marília, num evento que aconteceu na cidade, mas a gente só era amigos, assim, né? A gente não chegou a namorar, nada, né? Então eu fui embora pra Londres e daí, o que aconteceu? Você foi pra Londres Não, também? ela fugiu pra Londres, tá? Vamos lá. Mas o que acontece? Eu, aos 16 anos de idade, comecei a frequentar com uns amigos ali na segunda IPI, na época pastor Odemir. Então, o pessoal que conhece a história, né? Tia Ruth e tal, aquela coisa toda. E, aprendi sobre Cristo ali, entreguei minha vida umas 300 vezes, em tudo que era evento que aparecia. Quem nunca, né? Eu tava nessa. Minha família não é cristã, assim, né? Não vem desse lar cristão e tal, que nem muitos. Mas eu comecei a entender essa verdade de Cristo pra minha vida e tal. E assim, ficou muito claro pra mim o evangelho, ele ter morrido por mim e tal, só que faltava um passo. E o passo que faltava era eu deixar ele ser o Senhor, né? Então, aos 22 anos de idade, num rompimento abrupto de um relacionamento que eu tinha, eu me vi, assim, totalmente desesperançado, triste. Abri a Bíblia lá num texto que caiu lá na história de um rei Roboão, que estava perdendo o reinado dele para outro rei. Aí eu comecei a falar, um outro rei entrando na jogada, era mais ou menos a minha história também. Eu falei, acho que tem alguma coisa aqui. E aí vinha uma máxima que o profeta Semaías falava para ele, que era o seguinte: isso para você aprender que é melhor estar nas mãos de Deus do que nas mãos de outros homens, né, de reis dessa terra, uma coisa assim que ele fala. E aí para mim a mensagem era, é melhor estar na mão de Deus do que nas mãos dos homens. Ficou claro isso para mim ali naquela noite, que eu tava com a Bíblia aberta e tal. E não recomendo ninguém abrir a Bíblia e sair lendo assim, tá? Já pra ficar claro. Leia todo dia. Mas é a sua experiência. Mas naquela hora, pra quem tava... É o seu testemunho, é isso aí. 5 anos sem abrir uma Bíblia, aquilo foi o momento que Deus achou pra conversar falar, comigo. Ou seja, a palavra de Deus ainda é a palavra de Deus e fala com a gente, né, a qualquer momento que a gente abrir ela. E eu me senti acolhido, falei... Poxa Deus, tá bom, é isso mesmo, eu me esqueci do Senhor, eu acho que eu preciso voltar para Ti mesmo. E aí nisso eu fiz eu fiz esse caminho de começar a congregar ali na 4 de abril. Então, eu foi lá assim, que tinha você realmente começou a servir ao Senhor, né? Já na... Assim, eu comecei a ir lá porque, na verdade, tinha um pouco de vergonha no meu coração. Eu fiquei com um pouco de receio de, eu vou voltar lá pra segunda IPI, vão me perguntar por que eu tive longe tanto tempo. Sabe tem isso mesmo. Você não quer responder nenhuma pergunta, eu só queria estar perto de Deus, né? Só queria ser amado, né? Essa que é a verdade. Exato. E aí nesse processo eu comecei a congregar ali. Com o tempo a gente vai ajudando, conhecendo as pessoas. Filho, é normal, o Marcão também ficou um tempo. Marcão ficou um tempo afastado, não voltou pra 4 de abril, foi pra Batista. Aí depois a gente foi resgatar ele lá de novo. E olha, tinha que responder tanto, né? Tá vendo? Eu falava, eu só quero seguir Jesus. Eu só quero. Tá tranquilo, não, é a história. Né? Porque Deus a gente vê que uma rede de igrejas, o trabalho pro reino, é muito importante. Né? Legal, uma pessoa, às vezes, ela vai ouvir a mensagem, né, com você ali num trabalho missionário, depois ela vai para um outro lugar ali, talvez na mesma cidade, né? E vai encontrar um amigo que o convida a ir para uma igreja, e daqui a pouco ele está indo em outra. Mas, assim, planta, outro rega. Aos poucos a gente vai trazendo maturidade para as pessoas para que elas firmem raízes, né? E eu acho que, assim, até o fato da gente estar aqui, ser missionário de vocês e tudo, tem muito a ver com essa raiz que a gente plantou ali na IPI da 4 de abril, sabe? A gente foi acolhido ali, a gente começou a servir, eu, pelo menos, servi muito com a juventude ali, na época do Rafa Trindade fazendo seminário, a gente pegou uma juventude muito gostosa de fazer atividades e coisas assim que me enriqueceram, né? E isso eu meio que levei comigo. Fui para Londres, a Débora estava lá, a gente começou a namorar à distância, porque a gente se reencontrou pelo Orkut, né? Nossa, gente. Os dinossauros. Vocês estão entregando a idade. Vocês estão entregando. Mandaram o Orkut agora. Pra moçada que não sabe, o Orkut era o Facebook da época. É que o Facebook também já tá entrando na decadência. Mas o que acontece? Diz que o Juba conheceu a Renata no Mirk, né? Você tá vendo? Eu falava com a Renata no ICQ. Olha aí, isso aí é pra poucos. É pra poucos. Mas a gente vê o quanto que tecnologias, essas coisas unem as pessoas, né? Mas foi exatamente isso. No final a gente acabou se casando, a gente se reencontrou, não, mas nos peraí, casamos e fomos pra Londres. Você foi pra Londres? Não, você... Eu vim pro Brasil. Aí começaram a namorar? Aqui. Não, a gente começou a namorar à distância.
Daí eu vim pro Brasil, a gente passou um mês junto aqui, conhecendo família, revendo amigos e tal, e todo mundo achava isso super extraordinário, né? Porque o pessoal me conhecia e conheceu o Rony alguns anos depois. E depois ver a gente junto, assim, foi meio que engraçado, eu acho, até, né? Tá. Então a gente nunca... Onde vocês estavam? É interessante, né? Porque... Então, a gente se conheceu porque ele começou a ver umas fotos da época, assim, com o pessoal lá da juventude e me viu na foto. Falei, gente, onde que tá essa garota aqui, ó? E daí foi me encontrar lá no Orkut. Que barato. E Legal. A gente retomou essa conversa aí, começamos realmente a namorar. Ficamos quase 2 anos namorando à distância e depois eu vim pro Brasil, nós nos casamos aqui, fomos embora para Londres juntos. Então, Legal. ali em Londres, nós ficamos 6 anos casados. E durante todo o período que a gente estava lá, a gente começou a servir, continua a servir, né? Porque a verdade é que nós sempre servimos com jovens, adolescentes, tanto na IPI quanto lá em Londres, eu já estava bem envolvida com o Ministério de Jovens e Adolescentes. Sim. E ele aqui também. Então, quando a gente foi E pra aí lá, entra o processo do tempo chamado. integral, o Exato. chamado missionário. Porque, como você falou bem, né? A gente sempre serve. Sim. Quem é... Mas peraí, vocês trabalhavam com o que lá? em Ah, Londres? essa é a pergunta. Bom, Essa é uma primeiro pergunta que boa. quando eu cheguei em Londres eu fiz de tudo, tá? Então, igual todo imigrante, eu vendi sanduíche, eu limpei escritório, eu fui babá, eu fiz de tudo isso aí, né? Então, não achem que, o Rony foi pra lá, toda vida fácil, nada disso. Né? A gente ralou, mas graças a Deus eu consegui uma posição dentro da Embaixada do Brasil em Londres. Então, como eu era formado aqui pela Univem de Marília e tal, fiz na área de redes e tudo mais, fiz um processo seletivo com eles e entrei. Na verdade foi um milagre, isso dá outro podcast inteiro pra gente falar, mas eu trabalhei lá com eles 4 anos, né, nesse período, então foi a época que o Brasil era a próxima sede das Olimpíadas. Em 2012 eu tava lá e Londres foi a sede, né? Então teve toda uma movimentação, a gente mudou de prédio, então assim... Participou de tudo, né? A gente vivenciou coisas muito legais naquela época, trabalhando ali em Londres, eu na embaixada e a Débora estava com uma empresária brasileira lá. Sim, né? eu estava trabalhando como secretária pessoal de uma advogada investidora carioca. E era o braço direito dela, assim. Realmente ela contava comigo pra tudo. Eu falo que eu fazia, assim, de compras no supermercado a troca de carro. Então era... Tudo. A confiança dela em mim era 100%, Legal. né? Era uma governanta mesmo, assim. Legal. Bem legal isso aí. E aí nesse processo eu trabalhava na gerência de tecnologia da Embaixada do Brasil, né? Eu era um dos gerentes lá. Então respondia diretamente ao Itamaraty lá em Brasília, tal. Tinha toda essa questão da área técnica, né? E nós não tínhamos planos nenhum de voltar para o Brasil. Eu tinha acabado de ter a minha primeira filha, Ana Lia, que hoje está com 9 anos. Então, eu vim de férias para o Brasil com ela e o Rony viria dali um mês para nos encontrar. A gente ficaria mais um mês aqui de férias e voltaríamos para Londres para continuar a nossa vida como a gente tinha planejado. Uma das coisas que, como a Débora falou, a gente não tinha planos de voltar. E na verdade, assim, a gente servia na nossa igreja. Eu já tinha até demonstrado para os meus pastores lá que eu gostaria de me adentrar mais ao ministério. Assim, na hora você não sabe o que é, Deus vai te chamando. Mas começa a borbulhar uma coisinha ali, né? Eu noto que Isso assim, mesmo, não é uma coisa que acontece num estalar de Não, dedos. não. Mas ela vem num trabalho. E eu acho que assim, às vezes o erro é achar que você vai conseguir pegar um tempo integral, ir para alguma coisa assim, sem dedicar tempo antes. Então, assim, até para, às vezes, pessoas que sentem que tem um chamado ou alguma coisa e estão nos assistindo, se dedique a fazer o que vier à mão agora. Não espere você ter uma agência missionária, um convite. É o lance do aquecimento, do exercício, né? Para você poder jogar. É hora de voo. Você tem que dar hora de voo antes isso. mesmo de ser alguma coisa. Eu acho que isso é importante. Que a gente tinha Total. assim, um coração disponível já, né? A gente já estava bem envolvido no ministério lá, mas com o coração muito disposto e disponível a escutar a voz do Senhor. Entanto que quando a gente recebeu o convite, porque inicialmente foi um convite, né? Atletas em Ação, na época aqui no Brasil, estava formando uma nova liderança e eles precisavam de uma pessoa na área de tecnologia. E o diretor da missão na época, que era meu tio também, então nos conhecia muito bem, em oração e perguntando a Deus, assim, quais eram as pessoas que ele precisava que tivessem com ele no ministério, lembrou da gente e resolveu fazer um convite. Então, imagina, eu com uma filha de 5 meses, né? Tinha acabado de nascer, a gente com um trabalho muito bom, sem pretensão nenhuma de voltar para o Brasil,
a gente eu tinha vindo, na verdade, de férias, o Rony estava lá ainda, ele pega e nos faz o convite. Vocês gostariam de vir para o ministério, né? Vocês gostariam de se unir a nós no ministério de tempo integral, não sei o quê, e a gente assim, nossa, bom, qual foi a primeira pra pergunta? mim a conversa foi simples, eu falei, não, beleza, me manda a proposta aí da agência aí, do negócio que vocês... Que é? Quanto que vai ganhar? Qual que é o salário? Qual é o salário? Os benefícios, o que eu vou ter aí pra... Aí ele me parou ali e falou assim, não, Rony, peraí. Você não tá entendendo. É missão, cara. É tipo assim, e aí eu vejo quanto que às vezes nós, como cristãos, no nosso dia a dia de vida cristã, a gente não entende a vida do missionário, porque às vezes a gente acha que é a agência missionária que vai bancar, Sim. ou que ele tem uma fonte de renda, ou sei lá, né, dinheiro cai do céu, né, você joga os boletos, Deus segura lá em cima e paga, eu não sei o que, mas assim, no fundo, eu na minha tolice falei pra ele, não, mas qual que é o salário e tal, ele, não tem. Você vai levantar sustento, a gente vai te ajudar nisso e tal. Eu tenho certeza que Deus vai, se é pra você vir, vai isso dar certo. Eu pensei assim, não sei se vai dar certo isso. Meus medos dentro do meu coração era, se não tem um salário, se não tem uma certeza, como que eu vou para esse lugar, né? Mas não deixei isso me impedir de orar a respeito. Falei com o meu pastor lá em Londres, falei com alguns amigos queridos, comecei a deixar essa ideia fluir para que, se Deus tinha alguma coisa, ele ia falar. Uhum. E aí uma coisa magnífica aconteceu, na verdade no passado dessa história, porque a gente tem que voltar para 2012. Lembra que eu falei que Olimpíadas de Londres aconteceu lá? O tio da Débora, justamente essa missão trabalha com esportes, ele foi escalado para estar lá na época das Olimpíadas, fazendo o trabalho missionário e se encontrando com outros diretores lá da missão. Nesse processo, ele liga pra gente, acho que era um sexta, um negócio assim, falou, o que vocês vão fazer amanhã? A gente falou, a gente vai assistir na televisão a final, Brasil e Rússia, no vôlei masculino, que, cara, jogando, Brasil vinha ganhando tudo e não sei o quê. Aí eu falei assim, tá, ele falou assim, mas vocês não querem assistir lá no ginásio? Eu falei assim, como assim? Que história é essa? Ele, não, eu tô com os tickets aqui, eu ganhei 4 tickets e a gente pode ir lá. Aí eu resolvi chamar vocês. Aí beleza, eu falei, nossa cara, que oportunidade, bora né, vamos lá. E ainda tinha um amigo nosso que é aqui de Marília também, tava lá com a gente visitando, fomos nós 4. E lá estávamos e eu perguntei pra ele, Fernandão, como é que surgiu esses tickets aí, cara? Não cai do céu um negócio desse assim, né? Aí ele falou assim, não, então, eu fui para uma reunião com alguns líderes e uma dessas pessoas é um cara que investe na missão, né? Ele acredita no trabalho dessa missão e ele resolveu ter uma conversa comigo. E ele falou assim para mim, olha, você vai ser o diretor no Brasil, você vai ter um grande trabalho, você vai precisar de pessoas ao seu redor. Então você vai precisar de alguém na área de contabilidade, na área de tecnologia, na área administrativa. Você vai precisar de pessoas que sirvam com você e você não vai poder fazer tudo. Então tá aqui esses 4 tickets, vai e faz seu networking aí, ó. Aproveita agora aí das Olimpíadas e tenta fazer seu networking. Eu acho que ele, na dificuldade de encontrar quem dá os tickets, lembrou da sobrinha dele e do marido dela, né? E aí não vou ficar resistindo. Não dá pra desperdiçar, né? Na nossa cabeça, a gente caiu meio de gaiato na história, né? Porque, assim, não tinha pra quem dar, então deu pra gente. Vamos todo mundo, Mal que sabiam, festa! Mal sabiam vocês, né? Que tava lá na agenda do Gente, então, mas é isso que é mais legal. Porque eu Isso lembro é estranho, que na sério. hora que ele explicou, ficou uma pulga atrás da minha orelha. Eu falei assim, mas será que ele tá usando da maneira correta isso aí? Porque se era pra fazer networking, nós somos família. Não tem nada a ver. Eu não tô dentro dessa. Aí, um ano e tanto depois ali, ele faz esse convite, né? mas nem ele, nem a gente lembrava desse episódio. Aí, a gente conversando, trocando alguns e-mails e tal, a gente lembrou. Nossa, e aqueles tickets? Aí eu falei, nossa, aqueles tickets era para fazer contato, era para chamar pessoas para trabalhar com você. Aí eu falei, era o sinal de Deus. O sinal de Deus veio pra gente antes da gente ser convidado a trabalhar na missão. E eu acho que pro Olha Rony... que interessante. E assim, Cara, a gente teve várias confirmações. Isso foi assim, uma, a maior, assim, mas... E eu acho que o mais interessante disso tudo, só sem Não, mas cortar já cortando, mas é assim, a bênção é conseguir entender que isso foi um sinal, né? Sim. Mesmo agora e tal, sim. mas conseguir entender isso é o que nos aproxima mais, né? Porque uma decisão dessa é se lançar. Vocês estavam na segurança, Sim. na estabilidade, Sim. e de repente você tem que
né, se lançar. E essas coisas trazem paz, trazem convicção, né? É um privilégio quando Deus nos permite entender demais. o que Eu acho muito extraordinário isso que eu falar, até a questão da convicção é muito legal porque, pra mim, essa foi a forma que Deus deixou mais claro pra mim no meu coração. Com a Débora, Deus falou e trouxe convicção de uma outra maneira ainda. Então, assim, foi muito legal porque foi somando. Conta a sua também. Não, eu falo que isso é muito extraordinário, assim, né? Porque quando a gente recebe um convite, é legal. A gente podia simplesmente receber o convite e analisar de uma forma muito concreta, assim, ó. É isso, técnica, né? Exatamente, tecnicamente. Não tem, não sei o quê, não tem isso daqui, então é melhor não. Então vamos ficar por aqui. E tecnicamente, diga-se de passagem, era correr disso, né? Passar longe. Você imagina quando a gente começou a dar notícia pra todo mundo, assim, sabe? Alguns familiares ficaram até meio assim assustados, né? Mas é muito extraordinário, porque quando a gente coloca em oração, daí a gente dá espaço para o Espírito Santo falar o nosso coração, seja pro sim, seja pro não, mas a gente abre o nosso coração para isso, né? E no nosso caso, Deus começou a dar várias confirmações e foi muito interessante. O Rony teve essa questão e eu fui entender sobre a história de um casal. Eles eram diretores internacionais de Atletas em Ação, então eles estavam saindo da liderança e um novo líder entrou e por isso que o meu tio estava formando toda essa nova equipe. E eu fiquei sabendo a razão deles estarem saindo. Era um casal muito querido, um casal americano. E ela engravidou do 4º bebê e ao mesmo tempo ela começou a sentir muita dor de cabeça e ela foi ao médico e descobriu que ela estava com um tumor no cérebro do tamanho de uma bola de beisebol. Meu Deus. Gente, foi assim, eu assistindo tudo aquilo, assim, vendo a história deles, foi muito chocante pra mim, porque ela precisou ir pro médico e o médico falou, olha, nós precisamos te operar, não tem jeito, a gente precisa tirar esse tumor, eu não sei se você vai conseguir levar a gestação até o final, eu não sei como é que você vai voltar dessa cirurgia. E no final ela voltou sem sequela nenhuma da cirurgia, ela conseguiu ir até o final, levou a gestação até o final, né? E então a bebezinha nasceu super saudável, foi uma alegria para a família. E daí ela voltou no médico um pouco depois de ter tido o bebê. E o médico falou para ela, olha, as chances desse tumor voltar é de 100%. Você tem de 3 a 4 anos de vida. Então foi um baque assim para aquela família. E quando eles escutaram aquilo, o marido, muito sensível à situação, falou assim, olha, é a sua vida. O que você quer fazer da sua vida nos próximos 3 a 4 anos? E ela olhou bem para o marido e falou assim, olha, diante de tudo que está para acontecer no Brasil, que naquela época era Copa do Mundo e Olimpíadas vindo para o Brasil, né? Eles envolvidos com o Ministério de Esporte. Então ela olhou para ele e falou assim, olha, eu quero ir para o Brasil e passar os meus últimos anos lá, porque eu quero servir ao Senhor até o último dia da minha vida. Glória a Deus. E quando ela falou aquilo, eu fico até emocionada de novo, de lembrar. Não tem como não ficar. Não tem. E nós apanhando das lives de missões de novo aqui já. Não tem. Não tem, porque assim, eu fico emocionada de novo de lembrar, porque eu comecei eu observei ela falando aquilo e eu falei assim, Deus, quem sou eu para negar aquilo que o Senhor está requerendo de mim, aquilo que o Senhor está pedindo para mim e para minha família, a minha vida estável, bonitinha, confortável aqui em Londres, o futuro da minha filha. Falei, eu não quero desperdiçar aquilo que o Senhor está nos chamando para fazer. Então eu não quero nunca olhar para trás e pensar que eu não tive coragem, que eu simplesmente não abrir mão disso daqui que parece o melhor quando o Senhor tem o melhor para mim em outro lugar. E naquele instante eu virei pro Rony e falei assim, olha, para mim tá muito certo e eu acho que a gente deve ir. Eu não sei onde a gente vai morar, eu não sei com quanto a gente vai viver, eu não sei que condições nós vamos dar para nossa filha, mas não tem problema. Eu sei que o Senhor tá à frente e para mim é isso que importa. Então, ali o chamado ficou muito certo e eu sempre que conto essa história não tem como eu não me emocionar, não tem como eu não relembrar daquilo que Deus falou no meu coração, né? Então... E legal porque essas duas formas de Deus conversar com a gente, falou cada um no coração naquilo que a gente talvez mais tinha anseios, né? Eu tinha o anseio da questão profissional, o que seria, e de fato era um convite muito profissional para servir a Deus com aquilo que Ele tinha me capacitado até ali. Sim. E para Débora também, essa questão de largar a segurança da casa, do apartamentinho que a gente tinha ajeitadinho, da filhinha que tinha acabado de nascer. Do trabalho que eu amava. Eu amava o meu trabalho, eu amava.
amava, abrir mão de amava. tudo e alguns amigos algumas vezes chegaram pra gente e falaram assim, nossa, vocês foram muito corajosos, mas eu me sinto mais como um obediente do que como um corajoso, porque eu acho que corajoso seria eu virar pra Deus e falar, não, Deus, você tá falando aí que é pra eu fazer isso aí, mas eu dou um jeito aqui, eu me viro. Eu acho que não, a gente resolveu obedecer. Então, eu acho que o chamado tem muito mais a ver com obediência do que com essa ousadia toda. Eu acho que pessoas que relatam, não sou só eu, mas outros missionários que falam, olha, eu fui fazer o que Deus me chamou para fazer, em geral não parece que tem uma coragem tão grande em largar tudo. Eu acho que o pré-requisito a ser um missionário, alguém em tempo integral, né, porque eu acho que a missão é para todo cristão, na verdade, a obediência. Né? Tá lá, Mateus 28:19, e de fazer discípulos. Então, tem espaço para todo mundo, esse trabalho não acabou ainda. Né? Até Jesus voltar, a gente está empregado. Depois de Jesus voltar, a gente é desempregado, a gente vai lá só curtir as bodas do Cordeiro. Mas, para falar de Jesus para as pessoas, e principalmente em tempo integral, eu acho que tem mais a ver com obediência do que com coragem. E essa obediência, ela não vem de uma hora para outra. Eu acho que ela vem de um trabalho, de você ser obediente a seus líderes na igreja onde você está, entender que você precisa cumprir requisitos que fala lá, né? Aquele que deseja o episcopado, boa coisa almeja. Então, assim, cuide dessas coisas e se você ainda quer ser um missionário, quer ser em tempo integral alguma coisa, eu acho que tem espaço. Né? A seara é grande e os trabalhadores são poucos. A gente ora por mais trabalhadores. Agora, é interessante porque a gente vai falar, encaixar isso aí também, porque normalmente o pessoal, quando recebe um chamado tal, o pessoal vai estudar, Exato. Depois vai para missões, alguma coisa assim. Vocês já estão há tanto tempo em missões. Exato. E agora estão fazendo a teologia. E vamos por partes primeiro. Aí vocês vieram por Atletas em Ação. Exato. E aí aonde entra a questão dos jogos e como é que isso foi essa... Bom, o que acontece? Eu fui chamado basicamente para uma função bem técnica dentro de Atletas em Ação. Além disso, trabalhar com a parte de tecnologia. Era tecnologia. Não, era a área de tecnologia dentro de Atletas. Então, a gente estava envolvido com tudo que eles faziam, né? Claro, todos os projetos missionários, a gente participou, a gente foi junto como família, sempre como família. Mas era algo mais específico, assim, é um trabalho mais de escritório que ele era responsável, né? Então, a minha função era basicamente auxiliar todos os missionários de campo para que as ferramentas que eles utilizassem para fazer o trabalho deles, no caso, contactar igrejas, treinar pessoas nas igrejas para utilizar no esporte, envisionar líderes, participar de eventos onde eles pudessem falar um pouco dessa ideia do uso do esporte, época de Copa do Mundo e Olimpíada no Brasil. Era um baita momento para demonstrar isso para novos líderes e tal. Então, o meu papel era ter certeza de que eles tinham todas as ferramentas técnicas para que isso pudesse ser alcançado. Também eu atuava com a questão de formação de treinamentos, dinâmicas, formas de mostrar isso para a igreja. Então, a gente teve a oportunidade de trazer aqui no colégio, uma vez a gente fez um treinamento com o pessoal. Eu tava lá. Que a igreja sempre trabalhou aí e tal. Legal. Então, a gente fez isso junto. E enquanto a gente foi trabalhando, a gente ficou 5 anos com Atletas em Ação, a gente foi vendo esse uso do esporte e a gente falou, não é só esporte. Não deve ser só esporte que dá para fazer esse tipo de coisa. Devem ter outras coisas e coisas que às vezes a gente não explorou ainda. E uma das coisas que minha mãe fala que eu aprendi a jogar antes mesmo de aprender a ler e escrever. Ela tinha um joguinho de carrinho lá que você jogava o dado e andava com o carrinho. Ela falou que eu decorei todas as casas do negócio. E eu não sabia ler e escrever, né? Então assim, eu sempre gostei de jogos, sempre joguei muito. Daqui o pessoal da IPI, antes de ir embora, eu jogava horrores. A gente sempre estava jogando alguma coisa. E aí eu falei, será que dá pra usar jogos para esse negócio todo? Imagina eu como esposa, já pensei assim, gente, ele tá louco. O que ele vai fazer? Vai querer um videogame, não vai dar certo esse negócio. Ai, gente, o que ele o vai meninão fazer quer ficar com brincando, isso? Peter Pan vai querer ficar brincando de Ju, joguinho. você imagina? Não, Imagina. Isso foi um dilema no meu coração. Porque tá brincando. por muito tempo eu fiquei pensando, será que eu tô querendo convencer meu coração de que o que é gostosinho pra mim forçar, vai virar você meu tava ministério? olha que interessante. Mas é um dilema mesmo, né? quando o aspecto é esse, é algo que você gosta e Será é que eu para tô aquilo que você forçando chama. a barra? Então, e na verdade hoje eu venho aqui talvez de peito cheio falar que a gente precisa pensar mais sobre isso sim. Porque como é que foi surgindo essa ideia do A Mesa e o Trono, né?
a gente via que o esporte alcançava, porque era uma coisa divertida, era uma coisa que atraía voluntários, atraía pessoas, alcançava a comunidade. E eu, gostando de jogos, comecei a tentar fazer esse link. Fui de mansinho, tentando conhecer alguma coisa, conhecendo mais esse hobby e tal. Chegou um dia, eu tô numa viagem missionária com Atletas em Ação no Rio, e tô lá numa das igrejas fazendo uma atividade, o pastor tinha lá uns kits de xadrez e tal. Aí ele falou assim, ó, tá aqui, eu vou deixar aqui, vocês usam aí. Eu falei, não, usar xadrez, vamos lá pra bola, o pessoal tá ali jogando, fazendo as atividades ali no campo, né? Aí veio duas moças e falaram, não, a gente queria aprender o xadrez, você ensina? Eu falei, tá bom, vamos lá. Sentei com elas, pus as peças na mesa, assim, falei, vocês conhecem xadrez? Já jogaram? Não, nunca vimos. Falei, então tá bom. Primeira coisa que vocês precisam saber sobre o xadrez é que a peça mais importante é o rei. E o rei, para você diferenciar das outras, ele tem uma cruz. Na hora que eu falei isso para elas, é como se eu falasse aquilo para mim. Tá, eu senti assim, cara, o rei tem uma cruz. O rei tem uma cruz. Eu falei assim, dá pra fazer alguma coisa com isso aqui, dá pra criar uma aplicação, e aí a gente... Aí a cabeça começou a borbulhar. Aí naquela noite, eu lá no alojamento, eu peguei meu computador e comecei a escrever, e falei, meu, tem que bolar alguma coisa aqui, tem que começar a nascer. E aí o rei tem uma cruz, que foi o primeiro nome de trabalho dessa estratégia, começou a surgir. Então eu fui dando um tempo, ainda fui maturando a ideia e tudo mais. É até curioso porque, vou falar, né, na noite que eu tava fazendo isso, teve um rapaz que me viu lá no alojamento e falou, Rony, e aí Rony, o que você tá fazendo aí? Eu falei, não cara, eu tô com uma ideia na cabeça aqui, tô botando papel. Ele, deixa eu orar por essa ideia aí, aí ele orou por mim. E esse rapaz... E eu conheci esse rapaz! Exatamente, porque essa pessoa foi essencial nesse processo nosso de ir pro PV também. Então, assim, só falando, né, de fato se concretizou essa oração, a gente começou a Mesa do Trono em final de fevereiro, março de 2019, e a gente, durante um ano, olha só, primeiros 2 meses do ministério, tá lá em Praia Grande, na Cristã Evangélica de Praia Grande, a gente começou, a gente tinha 4 voluntários, em 2 meses nós já tínhamos 15. Porque é essa coisa gostosa, essa coisa divertida, todo mundo queria participar. Não, e o legal é que tinha, assim, adolescente, tinha até a mãe de adolescentes querendo se envolver com o voluntariado, sabe? Senhoras. Era muito legal. Uhum. Então, assim, foi legal. Inclusive, a Igreja Cristã Evangélica de Praia Grande, que hoje é a igreja enviadora de vocês para o Seminário Palavra da Vida, né? Nós ficamos lá naquela igreja por 8 anos, né? Durante todo o tempo que a gente tá aqui no Brasil, nós ficamos lá na Praia Grande, nessa igreja que também nos acolheu beijo, muito porque bem. Hoje é uma igreja que eu tenho uma história. É verdade. Preguei lá recentemente no aniversário de 51 anos da igreja. O Everson, o Daniel são meus parceiros, amigos, irmãos. Então, beijo pra vocês. Vocês vão divulgar a live no dia. Com certeza. Então, a pessoa vai estar acompanhando. Ever, beijo, Neguinho. Beijo, Dani. Isso aí. São seus colegas, né? Seus colegas de turma. E é legal. E assim, a gente começou a observar essa ideia dos jogos, só que a Débora sempre gostou muito de culinária. E eu comecei a sentir assim, tem alguma coisa a ver, mas eu não conseguia entender o que era, tava meio na neblina assim, o que será que tem a ver? Culinária, jogos, e aí a gente chegou à conclusão, era a mesa. Então daí veio essa migração do nome para a Mesa e o Trono. A gente começou a pensar, não, tem tudo a ver. A gente gosta de estar à mesa com as pessoas, a gente gosta de receber. Aí a gente vai para a Bíblia e começa a ver que Cristo está à mesa com as pessoas. Nossa, que ele falava do reino de Deus à mesa. Que ele estava com, às vezes, adversários, fariseus, pessoas que queriam contradizer ele estava lá à mesa com eles. Ele estava com pecadores e publicanos, na verdade ele foi acusado disso. Falaram, olha aí, ele anda bebendo e comendo com pecadores aí, ó. Então, a gente vê ele com os amigos se despedindo à mesa, morrendo numa cruz, depois ressurreto aparecendo à mesa lá pro pessoal ali na estrada de Emaús ali. E então assim, a gente vai vendo que tem um negócio com a mesa que vai até a eternidade, porque de fato é as bodas do Cordeiro, é a grande mesa, a ceia eterna. Então a gente viu que a ideia da mesa é uma coisa que precisa ser resgatada na sociedade. A gente está perdendo isso. O digital, o fast food, a gente fala de distanciamento social por causa da pandemia. Na verdade, a gente se descobriu na pandemia distante das pessoas dentro da nossa casa. Sim. E aí,
até, assim, foi um momento bem atormentante pra gente, porque a gente querendo fazer eventos, querendo ir nas igrejas, divulgar esse trabalho e tal, essa ideia, essa estratégia, a gente se viu tendo que falar para as pessoas assim, joguem em casa, já que vocês estão em casa, joguem. E houve realmente, comercialmente, um boom de vendas de jogos de tabuleiro e tal. Esse hobby tem retornado com força. As pessoas acham às vezes que é uma coisa monótona, enfadonha, dura muito tempo. Cara, eu tenho jogos aqui que dura 15 minutos a 40 minutos, uma partida rapidinha ali, e você vai jogar, vai se divertir, com jogos que são lançados aí no Brasil por ano, são lançados em torno de 300 jogos na estatística aí. A gente tem autores brasileiros fazendo jogos pro exterior já. Então, assim, tem uma coisa muito nova nisso aí. E o que a gente tem enfatizado, assim, com as famílias, né, é que é uma grande forma de evangelismo. Porque quando a gente sempre morou em prédio, né, aqui no Brasil. Então, quando a gente pensa, sei lá, a gente tá... Às vezes as pessoas moram num condomínio fechado ou num prédio, acabam se conhecendo nas áreas comuns do condomínio, né? E você começa ali a conversar com uma pessoa e com outra, e de repente você pega e fala, você não quer ir jantar lá em casa ou tomar um lanche lá em casa? As pessoas ficam meio assim, mas elas falam, tá bom, né, tá me convidando, eu vou. Mas se a gente não tem um relacionamento com aquelas pessoas, fica assim meio estranho. Você pode ficar, sabe assim, você serve o bolinho ou... Dali a pouco dá um vazio, né? Você fica sem assunto. Ou você vai ser um crente chato que já vai começar a marretar na cabeça da pessoa, né? Não dá. Exatamente, né? Mas quando a gente pega um jogo... Eu não vou mais na casa daquela crente não, né? Mas aí você pega um jogo e fala, olha, tem um jogo aqui, eu queria mostrar pra vocês como é que... Vamos jogar junto? E muitas vezes as crianças estão envolvidas também, né? Elas fazem parte disso. Então, a gente abre um jogo ali na mesa, começa a se descontrair e a partir disso você começa a se relacionar com aquelas pessoas e elas se sentem à vontade para voltar numa outra noite e depois numa outra noite, quando você vê, nós que fomos convidados para ir até a casa delas e o relacionamento ele foi sendo criado, né? E nós tivemos boas experiências disso ter acontecido na prática, antes do ministério acontecer. A gente já tinha isso em nós. E depois essa hospitalidade, essa questão de receber a pessoa à mesa, entendeu? Então... E a mesa, vocês mencionaram essa questão da mesa, e a mesa, ela realmente, com o passar do tempo, ela foi ficando distante, né? Foi. E perdendo aquele valor. Nós tínhamos muito essa questão do almoço e do jantar, pelo menos, onde as famílias se reuniam, né? O pai chegava do trabalho, a mãe colocava a mesa. Hoje, na maioria das vezes, a mãe está também no mercado de trabalho, então às vezes já não bate o horário, já começa por aí, já não bate o horário. O filho tem uma agenda também toda comprometida e a mesa foi ficando algo, né, para um segundo plano. Exato. Aí eu almoço na sala, o outro almoça no quarto porque está estudando. E aí diminui o diálogo, né? E aí você esfria sai o relacionamento. logo e, né, os adolescentes já saem logo, Sim, já vão pegar no telefone porque querem falar com um amigo. E às vezes o que os jogos podem fazer é trazer esses amigos para dentro da sua casa, sabe? Você cria oportunidades dos amigos dos seus filhos estarem na sua casa fazendo algo saudável, algo que vai trazer comunhão entre eles e você com eles também. Porque nós, como pais, eu acho que a gente deseja isso, né? Ter comunhão com os nossos filhos, mas com os amigos dos nossos filhos também. Eu acho que depois de uma certa idade, os adolescentes, assim, eles começam... Eles têm o grupinho deles, eles têm essa questão da amizade, de estar junto. E nós podemos estar ali junto também, mas a gente tem que trazer para perto. Parece senão que as eles vão, né? por causa da ausência de mesa, as gerações estão se distanciando muito. Exatamente. E uma coisa que é interessante, a gente ouve pessoas da área de nutrição, né, da área gastronomia, pessoas que trabalham com comida, vamos falar assim, eles têm dito que, assim, o fato da gente não comer comida saudável, comida feita em casa e tal, tá acabando com a nossa saúde. Sim. E é verdade. Só que tem uma outra saúde que a mesa também cuida, que é a saúde da alma. Então, a gente muitas vezes está olhando até vamos para academia, vamos fazer, né, exercício, vamos cuidar mais da saúde, mas e a saúde emocional, a saúde mental? A pandemia extrapolou isso aí, mostrou quanto que a galera tá precisando de cuidado. A pandemia demonstrou isso total. Sim. Porque muitos casais, quando tiveram que conviver novamente, se separaram. E a mesa... É muito triste, né? Mesa é um lugar... Muito, é uma triste. loucura. Mas é verdade, é exatamente isso. Mesa é um lugar da gente ouvir, da gente falar, da gente compartilhar, da gente ter vida na vida.
né? Eu acho que muitas pessoas às vezes estão assim, nossa, eu preciso de alguém que me ouça, preciso de alguém que realmente me entenda, me olhe no olho, né? E aí acaba que a gente perde a chance de fazer isso na nossa mesa. Dá outro podcast também, mas eu trabalhando na escola, no Colégio Água Viva, como capelão e professor, muitos problemas dos pré-adolescentes e adolescentes, vamos colocar assim, vem de uma falta de uma mesa forte. Exatamente. Nesse sentido emocional. Não, e porque a crise de confiança, identidade, tudo crise ali. de autoestima, Sim. assim, porque não tem essa afirmação em casa, numa mesa. E eu acho que cria até oportunidades da gente falar assim da Bíblia enquanto a gente está jogando. Isso, aliás, vamos entrar aí. E aí, como é que a gente evangeliza? Como é que vocês começam esse trabalho de evangelização? Claro que já começou a partir do momento de atrair as pessoas e interagir. Mas e aí? Como é que a palavra entra? Como é que vocês... Qual a estratégia que vocês têm usado e como tem sido isso? Eu acho que a base dessa pirâmide de coisas que a gente pode fazer à mesa é o relacionamento, né? Sim. Eu acho que o fato da gente abrir a nossa mesa, né, abrir a nossa casa para sentarmos à mesa com pessoas, abre a oportunidade de que elas queiram estar nas mesas que nós estamos. E a igreja, a gente não pode esquecer que ela é a mesa dos santos. A ceia é a nossa maior celebração, correto? E ela é uma mesa. É de fato partir o pão, tomar o cálice, entendeu? Nós estamos juntos à mesa naquele momento. E é a mesa de Cristo. Só que um erro que às vezes a gente comete no nosso dia a dia é falar assim, vai lá na minha igreja. Você tá falando pro cara assim, senta lá na mesa de Jesus lá, mas você não chamou ele para sentar na sua mesa da sua casa, temos um problema, porque ele conhece você, ele não conhece Jesus. Entende? Então, o primeiro passo se a gente abrir mais as nossas mesas das nossas casas, que são uma extensão, devem ser uma extensão da mesa da igreja, da mesa de Cristo, as pessoas vão entrar pelo ponto onde elas têm alguém que elas conhecem, que é você. Então aí eu brinco, eu falo que a gente faz a conspiração do bem. Por exemplo, imagina que eu, o Marcão aqui e o Juba, nós somos amigos e vamos jogar um jogo de tabuleiro um dia lá em casa, mas nós vamos chamar o Zé. E o Zé, ele é amigo do Juba, não é cristão, mas vai vir lá em casa e vai comer com a gente, vai jogar com a gente, vai ter uma tarde, vai perguntar da onde que o Juba conhece eu e você, Marcos. E aí a gente vai falar, não, a gente é da igreja e tal, pô, que legal, o que vocês fazem lá? E aí a gente vai respondendo perguntas num ambiente seguro para ele, sobre o que é ser cristão. Ele vai ver que a gente não risada, a gente se diverte, que a gente é gente como a gente aqui, né? Sim, que a gente gosta de coisas divertidas, que a gente gosta de estar junto, que a gente respeita um ao outro, que a gente se trata com carinho ali e tal. E isso vai cativar o coração do Zé. Com certeza, ele vai falar, cara, próxima vez eu queria estar de novo com vocês aí, vocês forem se reunir. E às vezes eu até falo pro pessoal, chama um amigo que você não vê há muito tempo. Às vezes, olha que estratégia fantástica. Você fala, tudo bem, cara, faz uns 5 anos que a gente não se fala. E eu resolvi, vou fazer um jantarzinho aqui em casa, aqui, com uns amigos. Você não pode vir aí pra gente... A gente vai jogar uns jogos, comer um negócio. A pessoa vai falar assim, nossa, que legal. Pô, lembrou de mim. Num tempo onde a gente tá tão distante, fazer tempo pra alguém que a gente não vê há muito tempo é um esquema. Você vai ganhar o coração do cara só no convite. Aí ele vem, tem um tempo agradável e tudo mais... E veja, a gente não está falando nada de, vou falar de Jesus para ele. Não, a gente está criando um relacionamento aqui, certo? Ele vai se sentir cativado, ele vai se sentir acolhido. E aí o que vai acontecer? A gente pode falar, cara, vai ter um evento lá na igreja, vai ter alguma coisa assim. Se é juventude, fala, cara, vamos ter uma noite de jogos lá na igreja e tal dia, assim. Então, assim, ele vai se sentir atraído por causa das pessoas que ele conheceu. E, em geral, quando a gente senta à mesa e joga jogos e faz isso aí, a gente responde algumas perguntas do coração dele, que é, o que acontece nessa igreja desses caras? Quem são as pessoas que vão estar lá? O que eles falam lá? O que eles conversam lá? E quando ele teve esse tempo aqui antes, ele vai com essas respostas, essas perguntas mais ou menos respondidas. Então, quebra alguns preconceitos e faz com que ele se abra a estar conosco naquilo que a gente está. Então, a base inicial é o relacionamento. Aí as outras coisas que a gente pode fazer, por exemplo, como eu falei, o rei tem uma cruz. Você pode pegar alguma coisa do jogo e fazer uma ilustração. Todo jogo tem um manual, por exemplo. Então a gente fala, olha, a gente precisa seguir as regras. Por quê? Porque sem regra a gente não vai chegar, a gente não vai para lugar nenhum nesse jogo. Ou seja, a vida também precisa de um livro de regras. A vida não avança assim como o jogo não avança. Não avança, e por aí vai, né? E sabe que é legal? Que cada autor de jogo
passou um tempo escrevendo o livro de regras, porque sem o livro de regras o jogo dele é só um monte de plástico e papel. Concorda comigo? Sim. Então assim... A essência do jogo tá na regra. Eu até falo, gente, os manuais de regra de um jogo são as coisas mais menosprezadas, porque você lê uma vez e depois você sabe o jogo, você fica jogando. Mas o jogo é uma coisa banal e simples, né? Mas quando surge uma dúvida, você volta tem que pra ele. voltar, Você tem que voltar. voltar, não Então, tem eu falo jeito. assim, agora pra pensar nesse universo, a coisa bela que a gente vê, a gente olha pela janela, enxerga isso aí. Isso não vai ter nenhum manual para nos ajudar. O autor não teve amor nenhum pelas suas criaturinhas. Botou a gente no jogo da vida e nem para dar Nem pra dar uma nem pra ajudinha, deixar- né? Entendeu? Então, Acha assim, que não? precisa. A gente até tem um banco imobiliário, mas a gente não tá bem nos dados. Não, e o pior de tudo é que, vamos falar a verdade, a consequência de uma vida sem regra nenhuma, cara, é a perdição. Então, quando a gente está falando aqui, isso é uma ilustração que a gente está usando dentro do jogo. Sim. Tem outros jogos que você pode usar outras ilustrações. Existem várias Não, ilustrações. Uma coisa que eu achei muito interessante, né? Nesse tempo de estágio, nós fizemos uma noite com os jovens lá. E aí você falou a questão da isca, mas a vara, né? É um instrumento. Quando você vai pescar um peixe, você tem que ter a vara certa para o peixe certo. E eu achei interessantíssimo você falando sobre isso, porque às vezes as igrejas, falar da nossa pós-modernidade, Sim. às vezes não conecta mais, porque a geração, como você falou, por falta da mesa, a geração ficou distante uma da outra. E às vezes parece que a igreja não se conecta mais com essa geração que está vindo. Na verdade, eu até diria que, além desse problema das gerações, tem também a questão do tipo de pessoa que a gente quer alcançar com a igreja. Eu entendo que a igreja precisa fazer, por exemplo, trabalho social. Isso é servir a mesa. Diaconia lá, aquela coisa de você, as viúvas estão passando fome, né? Essa era a briga lá em Atos 2, né? Em Atos, né? E aí eles falam assim, gente, as viúvas aqui estão passando necessidade, precisamos destacar pessoas que façam isso. Isso servir a mesa, né? E é uma forma de servir a mesa muito importante, a igreja tem que fazer e vem fazendo há muitos anos. Mas aí eu pego aqui Marília, uma cidade universitária, onde tem gente aqui abastada. O cara não tá precisando de cesta básica ou de você levar isso aí para ele, né? Esse acolhimento social que ele não tem ali, né? Não, ele tem amigos, ele sai à noite, ele vai na balada, ele tá estudando, ele tem uma profissão, ele ganha dinheiro. Mas esse cara tá sozinho. Chega na sexta-noite... E a gente que é cristão, a gente leva isso muito assim, se torna um lugar comum pra gente, a gente não para pensar, mas eu lembro quando eu não era cristão, eu chegava sexta-noite e começava a ligar pros amigos e ver quem quer sair pra algum lugar pra descobrir o que eu ia fazer. Nós não, a gente tem programação todo final de semana. Entendeu? Às vezes a gente quer ficar em casa, né, pra descansar. Então assim, qual que é a carência dessa pessoa? Por que ela sai procurando na lista de contatos dela alguém pra sair com ela? Porque ela está sozinha. Tem pessoas que estão se matriculando em academia porque elas só querem ter um ambiente onde elas conversem com alguém e às vezes a gente está rodeado de pessoas, mas continua sozinho, também, né? Então entendeu? quando a gente começa a sentar à mesa, a gente começa a se importar um pouco mais, fazer perguntas relevantes. E uma outra coisa também que eu acho muito legal, assim, quando a gente pensa no aspecto da família... de sentar e ter um momento com jogos e tudo, e foi muito legal lá na escola, porque a gente pôde ter essa experiência com as crianças, é que a gente tem momento de discipular as crianças através dos jogos. Então, de observar um comportamento que não condiz muito com a palavra. E a gente voltar elas para observar o que a palavra diz e falar, olha, vocês precisam acertar isso daí, a forma com que vocês estão pensando, né? Então foi muito legal também. Todas essas oportunidades que a gente teve lá no colégio e a gente tem com as nossas filhas ou quando a gente senta à mesa com qualquer outra pessoa, é de sempre estar trazendo a Bíblia, assim, de uma forma informal, mas as verdades bíblicas de uma forma bem informal, mas muito relevantes para aquele momento que a gente está ali, né? Essa é a ideia. Se você quer alcançar pessoas que às vezes a necessidade delas é ter alguém para poder compartilhar a vida, às vezes a desculpa de um jogo é excelente, a desculpa, entendeu? De estar à mesa com aquela pessoa para fazer uma atividade que para ela é algo relevante, é algo que traz uma diversão. Ela não está precisando de pão. Ela está precisando de amigos, de um contexto.
E eu acho que hobbies, na verdade, e aí vem a grande defesa minha, né? Que até é uma coisa que eu venho falando. Eu acho que a gente precisa começar a pensar mais nessas coisas que a gente é fã, que a gente ama no coração, que são nossos hobbies, são nossos prazeres de verdade, para usar isso para a glória de Deus. Parar de colocar isso naquela caixinha do isso aqui é minha vida secular e ir na igreja de domingo é minha vida cristã. Não, seu hobby, você gosta de andar de motocicleta? Cara, anda de motocicleta para Cristo. Você gosta de crochê? Usa crochê. Você gosta de marcenaria? Beleza. Eu gosto de jardinagem. O que for, qual hobby você tiver na sua vida, usa isso para alcançar pessoas. Porque quando o cristão vem para a igreja, em menos de 2 anos, um não cristão vem para a igreja, em menos de 2 anos, os contatos que ele vai ter, os relacionamentos que ele vai permanecer ali, são pessoas da igreja. Aí ele perde essa flexibilidade, essa elasticidade de estar com pessoas do mundo para falar de Jesus. Como que a gente, depois de maduro, porque isso é bom talvez no começo da vida cristã, para a gente amadurecer, mas depois de maduro, como que a gente faz essa ponte de volta? E aí eu falo, gente, usa um hobby. O meu hobby era jogo de tabuleiro. Qual é o hobby que cada um que nos ouve aí tem? Deve ter, todo mundo gosta de fazer alguma coisa. Usa essa alguma coisa para alcançar pessoas. A gente sabe lá o alvo, o pessoal usando o jiu-jitsu, é um ótimo exemplo. Mas tem coisas que não são esporte que também dá para fazer. Eu sou apaixonado por colecionar Hot Wheels. Cara, boa, vai lá, entendeu? Acha quem gosta de Hot Wheels aqui na cidade, entra nos grupos aí, entra no WhatsApp, participa ali com aquelas pessoas. Seja sal e luz no mundo. Uhum. Porque às vezes o ambiente de trabalho é um lugar que hoje em dia está meio complicado você falar de Jesus para as pessoas. As pessoas estão muito reativas. Você vai falar de Deus, alguma coisa, você fala, não, eu sou ateu, não quero entrar nisso aí. Isso aí é sua crença. Né? As pessoas parecem que estão meio espinhosas, mas no ambiente de um hobby, as pessoas estão desarmadas, porque você já ama algo que ela ama. Então... Você já tem um ponto, você já tem uma identidade com ela, né? Você já tem um ponto de contato com a pessoa. Então, aí você Legal. pega e atrai ela para algo que você ama, que é Cristo. Essa é a dinâmica do que a gente acredita que é possível ser feito. Hoje, pergunta de curiosidade: quantos jogos vocês têm? Eu acho que todo mundo vai querer fazer essa pergunta. Olha, é um fato interessante. E onde eles estão? Esse é um fato interessante. Tem jogo pra tudo quanto é lado, entendeu? Chegaram para mim e perguntaram lá no PV o seguinte: Rony, você é o seminarista que mais tem jogos? Eu falei, incrivelmente não. Tem um rapaz lá que tem mais que eu. Acredita? João, um abraço pra você aí. O João, Mentira, eu acredito ele e o nisso. irmão dele tem uma coleção gigante, ele é de Santo André, eles têm uma coleção maior que a minha. Mas Sério? aí você pensa, né? Mas eu atualmente tô com 177 jogos na coleção. Isso jogos base, porque também tem as expansões, que é a coisa que você compra pra fazer o jogo ficar um pouquinho maior, novos personagens, novas coisas, aquela coisa, né? Então eu tenho 177 jogos na coleção aí atualmente. E muito graças a editoras que têm apoiado o trabalho nosso, porque... É isso que eu ia perguntar, você comentou, você faz contato, vai descobrindo, vai fazendo essas pontes. O que acontece é o seguinte, as editoras querem mostrar os jogos também para públicos, certo? E quando eu falo para eles, olha, eu tenho trabalhado com igrejas, eles falam, nunca vi ninguém fazer isso. Então é uma coisa nova. Eu também fui procurar pessoas que façam isso no exterior. Eu encontrei pastores que usam com seus jovens e tal, mas eu não encontrei ninguém assim que como a gente fosse um missionário em tempo integral levando essa estratégia à frente. Então eu não sei se tem alguém aí no mundo, você conhece alguém aí que mexa com jogos de tabuleiro para a glória de Deus, me manda um contato, eu quero aprender com esses caras. Mas por enquanto eu tenho que descobrir tudo e aprender tudo na raça. Eu não quero falar nada não, mas eu acho que esse é o ministério que Deus deu para vocês. Vocês estão começando, desbravando isso aí, cara. Mas, e daí que responde aquela pergunta, por que a gente foi parar no PV, né? Isso. Porque agora a gente está fazendo seminário Não, na verdade... Já engata com quais são os planos pro futuro. Vamos pensar em... Os planos futuros. Perguntar plano futuro para missionário, Tá de brincadeira, né? Porque essa é legal, é uma curiosidade que vai surgir, né? Porque vocês estão no seminário, mas vocês já eram missionários. Sim. E estão no seminário hoje de novo. Como é que foi esse processo? É uma nova preparação para alguma coisa? Exatamente. Foi exatamente aquilo que você falou, né? A gente estava assim, a gente veio para o ministério sem um preparo teológico, mas nós tínhamos já um coração muito disposto. Então, a gente recebeu treinamento dentro de Atletas em Ação, nós sempre fomos muito interessados em teologia, então a gente sempre buscou estudar de alguma forma, mas nunca foi algo formal.
Então, a gente já vinha orando sobre algumas mudanças, sobre o que Deus queria, que Deus queria que a gente fizesse com tudo isso, Até assim, porque né? o meu caráter dentro da missão era bem técnico. Sim. Então, assim, era óbvio que a gente sempre teve interesse por teologia, fomos treinados pelos líderes ali, mas o conhecimento teológico mesmo de um seminário, a gente não tinha porque, de fato, o que a gente fazia era ajudar na área tecnológica, no escritório e tal. Então, assim... Não era uma exigência, não era mandatório que a gente tivesse feito um seminário, mas a gente tinha sempre a curiosidade e o desejo de aprender mais sobre teologia. Só que aí veio a estratégia da Mesa e o Trono. E daí, ano passado, a gente já orando por algumas coisas, eu fui até o Palavra da Vida, e olha, vou contar uma história assim, que quando eu fiz 17 anos, então eu terminei o colégio, eu quis ir pra lá. Porque pra mim, eu só conheci o Palavra da Vida e a Jocum em Curitiba. Pra mim, só existia isso na vida. Mas acabou que, assim, não consegui nem ir pra um, nem pra outro. Acabei indo pra Londres e Deus sabe exatamente as razões, né? Mas eu nunca tinha ido pra lá fisicamente. Nunca tinha conhecido o lugar. Então, ano passado, eu acabei indo sozinha, deixei o Rony com as crianças e todos esses jogos lá em casa. Falei, ó, fica aí nas crianças. 177 jogos. Rony, joga aí um pouquinho que eu vou dar uma passeada. Exatamente, 3 crianças, 177 jogos. E olha, ele ocupou todo o meu roupeiro, viu, Juba? Tirou todas as minhas roupas de cama e esses jogos ficavam lá dentro do meu roupeiro. Não, ficavam, agora não mais. Vai ter um lugar. Agora tem, agora já tem. tá. Mas eu fui pro Palavra da Vida ano passado para uma conferência de aconselhamento bíblico que aconteceu lá. Muito legal, fui sozinha. E esse nosso amigo, querido Rayuber, beijo pra vocês. Tava aqui, conheceu o Juba. Rayuber, gente. Rayuber, grande Rayuber. Aí você junta os dois. É Rayuber. Olha lá. Foi assim que eu lembrei o nome dele. Figura. Ou uma saudação para aquele motorista de aplicativo, né? Exato, exatamente. É isso aí. Ele é uma figura. Próprio. Ele estava no último ano de seminário lá no PV, casado com a Kelly, uma querida também, e me convidaram para tomar um café na casa deles. E eu conversando com eles, cheguei lá e falei, escuta, como é que é esse negócio de estudar aqui? E daí eles me contaram, assim, brevemente, por uns 10 minutos, me falaram como é que funcionava, né, qual que era a visão do PV e tudo. E eu saí de lá com o coração, assim, aquecido. Eu falei, gente, eu vou ligar pro meu marido. E fui caminhando, é uma caminhadinha, assim, da casa deles até o refeitório, né, onde eu ia jantar. Uma caminhadinha de quase 7 minutos, quase 10 minutos. Peguei o telefone, liguei. Falei assim, olha, eu acho que quando a gente voltar, eu queria que a gente conversasse sobre algo. Aí eu falei pra ela assim, amor, hoje Deus tá me massacrando. E de fato, no dia que ela tava lá, eu tava tendo um momento com Deus onde não tava sendo muito legal a coisa, assim. Eu tava meio frustrado com algumas coisas. E aí, em oração, Deus meio que falou assim pra mim, pelo menos eu entendo o que ele falou, né? Ele falou assim, as coisas às vezes não dão certo, Rony. Deus falou, gente. Vocês estão no PV, mas Deus fala. Deus É que o pessoal brinca aqui lá. Deus fala. Eu tava lá falou, em casa né, e aí eu senti Deus falando assim, você tá frustrado? Você tá frustrado porque as coisas não estão indo como você gostaria? Porque você quer fazer do seu jeito. Deixa eu fazer do meu jeito e aí você vai ver que as coisas não melhoram. E aí eu falei, tá bom, Deus, né, nessa briga eu já sei, assim, pelo menos da pouca vivência minha em missão, com o Senhor aí, quase 20 anos aí de cristão, eu sei que essa briga eu nunca vou ganhar. Então tá bom, faz do seu jeito, faz do seu jeito. ponto que você falou, aí ser obediente é melhor sabedoria. Aí a minha esposa fala, não, quando eu chegar aí eu quero conversar com você. Eu falei, não, amor. Pode falar agora. Fala agora, porque eu acho... eu acho que Deus escutar. tem alguma coisa aí. Me explica, o que você quer falar? E daí eu terminei de explicar pra ele o que eu tava pensando, falei pra ele. E daí ali, assim, naquela nossa conversa de 10, 20 minutos, né? Fiquei um pouquinho mais conversando com ele. Aquela paz que excede todo entendimento, que foi a mesma paz que nós sentimos de vir de Londres pra cá. Deus nos deu aquela mesma paz pra ir pro PV. Não, literalmente, a gente falou assim, Então- nossa... Porque eu falei pra ela, então talvez é isso, amor. Talvez Deus quer que a gente vá pro seminário. E Então aí foi ela isso, falou, a nossa, gente- parece quando a gente tava falando de Londres, saindo de Londres. Eu falei assim, nossa, essa você parte. tirou as palavras da minha boca. O sentimento que você tá falando agora é esse, de que Deus quer que a gente faça isso e ele só ajustou o momento pra ser dessa maneira. Aí a gente, ainda assim,
meio que, Claro, né? como Gideão, a gente foi fazer alguns testes, né? Porque você fica meio inseguro, né? E aí a gente foi lá pro retiro vocacional, que basicamente a gente ganhou, pagamos só viagem para isso. Inclusive, o retiro vocacional vai acontecer aí nos se alguém tá nos pensando próximos nisso, meses, se alguém tiver agora, interesse. eu tava vendo sobre a conferência de aconselhamento que vai acontecer agora em também. setembro. São os agora dois. em setembro tem a conferência de aconselhamento lá. É verdade. O retiro vocacional não sei a data, mas aí a gente... Eu acho que é geralmente logo é outubro, depois. assim, coloca, Não, é um logo mês depois. depois. Não é logo depois. É logo depois setembro, da. então, porque logo depois setembro do. é a conferência de aconselhamento. É Não logo deve ser depois do. logo do- depois, tipo, final de semana Exatamente, seguinte. Coisa... exatamente. Tá, então, por E aí. aí, então, assim, a gente foi. Pra quem não sabe, só pra explicar, o retiro vocacional é um... Você vai pra um final de semana onde você vive o seminário. Exato. Então você pega um final de semana, alguém que queira conhecer, tem curiosidade e tal, ele vai ter a tarefa de limpar o quarto de manhã, Isso. assistir uma aula, devocional, capela, ele tem um dia... Exato. Como a gente tem lá no seminário todos depois, os dias. Né? esse é o chamado E aí, retiro E aí a vocacional. gente foi, Deus falou com a gente através daquele texto de João 15, que fala a videira ela vai ser podada para dar mais fruto, entendeu? Então a gente viu o quanto Deus estava conversando com a gente de novo ali, confirmando. E nós vimos fizemos todo um processo. A nossa igreja ela tem um seminário lá em Anápolis, a gente visitou lá e tudo mais, mas Deus continuou dando confirmações, falamos com os nossos líderes na igreja, eles também foram simpáticos. O Everson, uma pessoa importantíssima aí nesse processo pra gente, porque ele mesmo falou, o Rony e a Débora já são missionários da nossa igreja há tanto tempo, e eles não fizeram seminário ainda. A gente não tem que discutir aqui se é o que eles se a devem gente ou não ir, devem né? ou não, vai autorizar ou não eles irem. Eles têm que ir, é uma exigência nossa. Então, agora eles vão e a gente quer apoiar. A gente meio que fez o caminho inverso, assim, né? Sim. Viemos pro ministério primeiro, mas nosso coração continua missionário, assim, né? Então a gente entende que nós estamos ali para sermos aprimorados, para nos dedicarmos mais à palavra e aprender mais daquilo que Deus quer ministrar para nós. Ser lapidados por líderes que estão ali há muitos anos, né? E uma das coisas que pra gente tem sido muito legal é que o próprio PV tem sido um catalisador do que a gente tem feito. Sim. Eles têm nos permitido servir com isso. A gente está aqui fazendo nosso estágio e usando isso. Lá já teve a oportunidade até de eu auxiliar lá em aulas do mestrado na área de formação de equipes, porque isso tem a ver com a questão de formar líderes e tal. Então eu estou sendo privilegiado de estar num lugar onde, como Deus falou, né? Ele ia lapidar para que pudesse ser melhor ainda, mais do que o meu coração estava planejando. E quando fala de futuro, né, Juba, que nem você perguntou pra gente, é difícil dizer, Sim. porque Deus está abrindo tantas portas que a gente fica até assim, curioso, falando, Deus, tá bom, o Senhor está abrindo uma porta atrás da outra. O seminário ainda dá uma seguradinha na gente, porque é demanda, é exigência, a gente tem que estudar, a gente tem que se dedicar lá, então o nosso foco tem sido esse, mas de começo eu até achei que a gente ia usar muito menos o nosso ministério e ter que se submeter mais ao que é ser um seminarista, e na verdade tem sido as duas coisas. Deus tem feito os Legal. dois, Tem sido assim, as duas Legal. coisas. Então o PV tem nos capacitado para fazer ainda mais do que a gente já vinha fazendo e está sendo muito bom. E eu acho que o que eu falo Sensacional. sempre, assim, né, é que nós continuamos com o coração disposto. Então, bom. o seminário, ele vai durar 4 anos. Nós estamos no primeiro semestre, né, então... São 4 anos? São 4 anos agora. São 4 anos, Não, eu Juba. achava que tinha diminuído para 3 Não, anos. Eles têm uma opção, Eles têm. mas aí você não entra nas línguas Originais. originais. Ah, o bacharel e tal. continua E eu fiquei 4. pensando, gente, eu não vou ter 2 oportunidades de fazer isso tudo, entendeu? Então eu acho que, Igual no final das contas, Não. um Quer se ano a dedicar, mais. assim, Então sempre. que na, ainda na mais. época eram 4 anos e meio e 6 de estágio. Aí agora é que eu tinha ouvido alguma coisa de 3 anos. 3 anos então é sem as línguas Sem as originais. línguas. Línguas originais. Ah, Mas assim, 4 a anos, gente legal. falou, olha, como o seminário está nos permitindo ter portas abertas para o ministério, a gente está vendo o quanto a gente pode fazer, estágios como esse aqui em Marília, a gente tem estudado, esses dias atrás a gente já conversou com o pessoal da MPC, então ano que vem a gente está lá em BH no começo do ano, fazendo janeiro. lá com eles, né, em janeiro, e a gente já tem outras coisas em vistas, outras oportunidades de servir também com o ministério. Eu acho que ter um ano a mais ali no seminário não vai ser um problema que vai nos limitar, Imagina. pelo contrário. Pelo A gente contrário, vai te dar continuar fazendo ferramenta. enquanto Inclusive, seminaristas. falando em seminário, falando em Pastor Everson e falando que nós estamos no YouTube, então o Pastor Everson também tem um canal Presente de Grego que Tem, fala sobre tem. línguas originais. É verdade. Então você que está aí nos acompanhando pode ir lá também acessar o Presente de Grego. E Presente se essa de live Grego, for rodar é numa mesmo. quinta-feira, após também a gente tem o canal Palavra do Pai Pai. também. E logo após essa live a gente tem a nossa live no canal Palavra
palavra do pai. É isso A gente aí. já faz bom. o merchan, né? Mas isso tem muita aí. coisa. Rapaz, Jubinha Multimídia. eu tô blogueiro demais, né? demais, É um gente. novo Demais. ministério que surgiu na igreja, é o multimídia. Tô blogueiro demais. Rapaz, eu tô vendo o relógio aqui porque a gente o negócio tá tão bom, mas... Então, mas sabe o que eu queria destacar alguns jogos aqui, né? Porque a gente sabe que tem um aqui que é preferido do Vitor Hugo. Funcionou no Rei de Tóquio ali. King of Tóquio é um jogo Esse aqui. Tá vindo agora pro mercado de novo, porque esse jogo teve fora de linha aí. Na verdade, tava meio difícil conseguir ele no mercado e tal. Mas eu sei que tem a editora Devir, é uma editora que a gente tem um carinho tremendo, porque eles têm jogos muito bons, eles trabalham muito nessa questão de educação e jogos e tal. Então, o King of Tóquio é um jogo que a gente usa sempre com a juventude, molecada, essa galera Fortnite, essa galera que gosta de videogame, vai pegar esses dados coloridos aí, esses monstrões aí, vai amar esse jogo. A gente agradece muito também as editoras que têm apoiado o A Mesa e o Trono, porque elas veem valor no que a gente faz. Então a gente tem, por exemplo, jogos da Paper Games, que é uma editora aqui de Americana. Eles têm jogos baratos, inclusive, porque se entrar na Amazon da vida lá e procurar lá Paper Games, vai ver um monte de coisa boa lá para comprar e a preço acessível. Eu mesmo vivo dando de presente para todo mundo isso aí. Inclusive é uma boa coisa de trouxe o falar presente isso. Nesse programa nós temos uma tradição. Mas, ó, Vamos começar a tradição hoje, inclusive. eu posso até O falar. Vilela do Inteligência Artificial Limitada, né? Ele fala Eu isso. não trouxe aqui, mas teve um presente que eu deixei com o pessoal lá do Esquadrão da Vida. A gente foi lá. Que né, legal, duas que noites eu legal, fui lá deixou o jogar jogo com eles. lá. Então a gente já está Deixa lá. presenteado. Exatamente. Você Boa. vai lá. Sensacional. A gente Deixa lá. teve um tempo lá com eles, foi muito legal. Até recomendo, gente, não sabe como interagir com, Vai jogar lá. com os rapazes Vai lá lá. e tal. Que legal. Meu, leva o Vai jogo lá. e vai lá se divertir com isso, porque na verdade foi meu descanso. De tudo que eu fiz aqui, cara, criançada é agitada e tal, você tem que apaziguar os ânimos e tal, aquela coisa. Mas com eles, eu sentei à mesa lá no refeitório deles, a gente ficou conversando e jogando, se divertindo. Conheci lá o pessoal que tá lá, o Thiago, Que conheci legal. o Paulo, conheci o Cláudio, conheci todo mundo lá, assim, né? Manuel lá, uma pessoa queridíssima que nos recebeu lá. Emanuel, muito bom, Emanuel, pastor. muito bom, Emanuel, nosso amigo, Outro abraço, homem. Emanuel, muito bom, Outro Emanuel. homem com uma missão no coração, assim. Sim, e aí a gente Sensacional, Gosto muito, gosto muito de missões. Ele não te convidou para fazer estudo lá na África? Ah, ainda não, mas, levar, mas vai, quem mas sabe, é bom, né? vamos levar uns jogos Missionário lá. vai, Em Beira. E o legal é que no final da noite lá a gente jogou um jogo lá super divertido chamado Dobro, que inclusive acabou de ser lançado aí no Brasil. Um desses jogos novos que as pessoas não conhecem, né? Dobro? Dobro, do Fel Barros, uma pessoa muito querida que eu também tive o prazer de conhecer recentemente. E aí a gente jogou, se divertimos, rimos uma beça ali. Aí no final da noite eu falei assim, ó, vou deixar pra vocês uma cópia do jogo aí que eu tenho uma extra no carro ali. Fui lá, dei pra eles, ficaram todos legal, felizes. Eu falei pra eles, aí vocês jogam aí, ó, com a família quando visitar. Mas eu realmente incentivo os membros da nossa igreja a marcar lá com o Romeu, com o pessoal, com o Guto lá e falar, ó, eu quero uma noite aí jogar com os rapazes lá. E só faz isso, gente. Só vai lá, conviver. Porque é aquilo que eu falei, ter mesa. Não, aí pra a gente nós é vai interessante, ouvir porque as sabe, histórias. antes da pandemia... Criar esse hábito, né? Antes da pandemia eu fazia a cada 2 meses o culto dos jovens lá, levava Olha molecada e fazia lá. Aí depois da pandemia parou e a gente ainda fica meio assim, então eu acho que é um bom porque daí Pode fica ser uma aquela rodada de fica jogos, uma uma rodada de porque ele jogos. falou isso, né? Fica uma interação meio sem graça, assim, Sim, eles não sabem. tá vendo? E aí, cara, acho que da hora, Pega muito uns boa jogos ideia. aí. Os Levar jogos lá. é incrível. Você vê como Muito é que legal, é, né? Uma coisa E simples. pra gente, hoje parece tão simples, mas ninguém pensou, né? Exato. Interessante. Meu marido pensou. Pois é. Daí eu Muito coloquei- legal. Agora eu Então, coloquei assim, ele lá dentro do escritório dele com todos os jogos, viu? Vocês perguntaram? Eu Fica falei, lá. agora Agora tem Uma publicação. Você criou um jogo também, é isso? Exato. Participou de um? Fala aí pra gente. Algumas coisas, né? Durante a pandemia a gente se viu meio trancado em casa. E aí uma das visões que Deus me deu foi falar assim, converse com as pessoas do ramo, empresários, né, autores de jogos, pessoas que ensinam sobre isso daí. E é legal porque eu fui criando relacionamento com essas pessoas. De verdade, assim, pra mim foi uma coisa inesperada, que eu não imaginava que a pandemia ia trazer pra mim. Então eu comecei a conhecer pessoas. Teve um rapaz, o Zé Mendes, queridíssimo, lá de Brasília. Ele criou um jogo, agora que já foi traduzido para 14 línguas, chamado Brasil Imperial. É um jogo Lindo, Zé, lindo um jogo jogo. pesado. Mas Um você jogo... tá lá como
Então, e aí o que aconteceu? A gente de conversa vai, conversa vem, ele falou, cara, eu tenho sonho de fazer algumas expansões, algumas coisas a mais pro jogo aí, porque teve esse sucesso e a gente pode fazer mais coisas em cima da marca e tal. E aí ele falou, você não quer me ajudar nesse modo extra aí para que a pessoa possa jogar sozinha? Porque, na verdade, é uma coisa, né? A gente joga videogame com um computador fazendo tudo pra gente. Mas e um jogo de tabuleiro? Dá pra jogar sozinho? Dá também. É uma forma de você conhecer mais um jogo, às vezes aprender antes de jogar com outras pessoas, porque às vezes para explicar você precisa estar um pouco mais vivenciado e tal. E aí a gente criou uma expansãozinha, um conjunto de cartas que ele basicamente interpreta um jogador. Então ele faz as ações que um jogador faria na mesa. E foi um negócio assim absurdo. A gente pensou uma matemática lá, um negócio legal, mas é super simples. Você abre a carta, a ação do meu oponente é esse, então agora eu vou e jogo a minha vez. Então basicamente é isso, é transformar o jogo de tabuleiro meio que num videogame, coisa legal, assim, né? E eu pude trabalhar com o Zé nisso, a gente pegou Lucas, amizade, né? O Lucas também, que é um irmão nosso, ele é de São José dos Campos, uma amizade muito grande que a gente também fez, principalmente durante a pandemia. E por conta dos por conta dos jogos, né? jogos Que é a muito gente foi interessante. criando. Isso é uma coisa muito legal, eu vejo que é um hobby que também é fácil de você criar amizade, porque a gente cria histórias em comum. Sim. Lembra daquela noite que a gente jogou o jogo de ciclismo lá na sua casa, Juba, e não sei o que e tal. Então, assim, cria uma história em comum que a gente referencia isso quando o tempo passa. Cara, eu tive uma experiência muito recente com jogos, com um jogo específico, aliás, com dois, mas um que acabou marcando muito e até foi engraçado porque eu fui para casa do meu filho há um mês e pouco atrás na formatura dele e tal. E aí a gente levou o jogo e foi incrível como a gente conseguiu reunir o pessoal à mesa para inclusive os amigos dele e tal. Foi com o Coop, é isso? Coop, da Grok. Sim, cara, jogo sensacional, né? Esse é um dos mais vendidos no Brasil. Na verdade, a fama dele também se deu muito porque, na verdade, o jogo ele foi criado por uma família britânica, mas a arte dele foi feita aqui no Brasil por um artista daqui e isso tem popularizado. Esse cara já tá fazendo artes para jogos do mundo inteiro. Eu sou o Duque, eu pego 3 moedas. Basicamente. Duvido, cara. Aí eu tenho uma experiência muito legal, porque é um jogo que envolve muita dissimulação, blefe e mentira. Vamos jogar limpo. E o Cauê e o Vini, que são os meus 2 filhos, eles estavam ganhando, eles brincando assim, os irmãos, ninguém aguenta os irmãos Kobe, não sei o quê, e aqui a gente não mente que a gente é neto da Dona Edith, falava. E aqui a gente não porque a gente é crente. E cara, mesmo jogando, a gente achava que eles estavam blefando, eles estavam falando a verdade o tempo todo e eles ganhavam todos. Olha só. Incrível, muito legal. Não, é que me veio à mente agora, porque eu achei engraçado que eles falavam. Falei, não é possível, como que eles vão ganhar? Porque é um jogo de mentira, né? De simulação, você precisa enganar. Quer dizer, você fala que você é o Duque, mas você não é o Duque, de blefe. É isso mesmo. Mas brincadeira pra jogar, Sim, claro. Mas essa é uma pergunta que sempre fazem pro Rony, sabe? Sobre essa questão do porque blefe. tem jogos, porque tem jogos que tem que, né? Imagina mesmo. Assim, em miúdos, a gente está interpretando um papel, né? Então, assim, no jogo, a partir do momento que você não use a vida real para embasar a sua dissimulação do jogo, claro. Tipo assim, eu vou falar o que é pecado num jogo, tá? No Duque, eu falo assim, não, eu sou o Duque, mas você não é o Duque, você tá mentindo, certo? Aí a minha esposa fala, nossa, amor, mas isso aí é mentira. Eu falo, não, mas eu nunca menti pra você, meu amor. Você entende? Eu saí do personagem, eu saí do personagem e fui pra vida real pra depois voltar ao personagem. Isso é pecado, na minha opinião, isso é pecado que você está defraudando. Porque qual é o problema? Você cria um contexto para depois aquela pessoa que confiava em você falar, então na vida real você também mente pra mim, entendeu? Então você mistura as coisas. Agora, se você manter dentro do jogo, na boa, a gente assiste filmes e todos os atores que estão ali estão mentindo, né? Porque eles também não estão interpretando papéis. Né? Então assim, a gente aceita outras coisas. A menos que a gente, assim, acabe com qualquer hipocrisia da nossa parte e fale, não, então eu não aceito mais nada que não seja... E a gente tem que entender. Seja vida real. Sim. Aí o cara vai assistir, como eu falo? Documentário. Não pode assistir mais nada. E o Cidade Alerta, entendeu? Então assim, não é, vai ficar no noticiário? Não dá, né? A gente precisa, o ser humano precisa de criatividade. Jesus falava em parábolas. Então, ou seja, você acha que todas as parábolas que Jesus contou, existia uma pessoa da qual ele sabia da história? Não, nem sempre. Eu acho que talvez ele possa ter usado a criatividade para explicar conceitos de uma eternidade através de parábolas. E eu acho que aí é onde entra o jogo também. O jogo é
uma abstração, é uma forma lúdica, como uma parábola. Então a gente pode se divertir com isso e quem sabe não é a sua vida real, né? Não. Aliás, Exato. serve até de exemplo também, né? Sim. O Sim. inverso também é verdadeiro, sem dúvida. Não, e faz a gente... a Bíblia fala para... É legal porque lá em Lucas 16 fala justamente no contexto de alcançar pessoas para que nos recebam nas moradas eternas. Eu creio ali que Jesus está falando de evangelismo. Ele fala, os filhos das trevas são mais astutos que os filhos da luz. Então, ou seja, a gente às vezes fica aqui, né, querendo ser tão realista, tão, sei lá, religiosos, e a verdadeira religião existe, né, essa tá na Bíblia, então não é que não acredita em religião, a gente acredita na verdadeira, mas às vezes a gente fica por conta de uma religiosidade se abstendo de coisas que Jesus não teria problema nenhum, porque ele era uma pessoa lúdica, ele era alguém que usava da nossa imaginação para cativar a gente, e inclusive ele fala que ele usava as parábolas para ocultar dos que se achavam sábios. Então, a simplicidade da brincadeira ele brincava com isso, fala total. mais do que às vezes a seriedade de um sábio, de uma pessoa que acha que sabe de tudo nessa vida, sei lá, erudito, entendeu? E que no fundo perde na coisa mais importante, que é conhecer mais a Deus. Então, essas são as coisas que a gente traz com os jogos, a gente pode ver, e eu incentivo as pessoas a estarem mais à mesa. Por exemplo, o Sequence, né, que é um jogo que você acha em qualquer loja de brinquedo aí, certo? É um preço acessível, posso garantir. É um jogo que vai jogar de 2 a 12 pessoas, com a família, com a sua tia que gosta de baralho, com o seu vizinho, com os seus amigos, com criança. Então assim, você quer começar? Pega o Sequence aí, da Copag, é um jogo que você acha fácil. E eu tenho até uma história. Uma vez um menino falou assim, esse jogo tem uma história pra mim, porque... eu jogava muito com a minha avó nos Estados Unidos, e aí eu voltei pro Brasil, ela falou que ia me mandar um. Aí ela comprou e me mandou. Só que o jogo chegou depois do falecimento dela. No trâmite, ela morreu e tal. Ele falou, então eu tenho meu jogo lá, e eu lembro das memórias que eu tenho jogando o Sequence com ela. E eu acho que todo mundo tem alguma história, né, com alguém que jogou algum jogo. Então, você vê, essas coisas marcam por quê? Porque o jogo... ele traz algo que fica memorável na nossa vida. Então, eu espero que as pessoas abram as suas mesas para que mais pessoas cheguem à mesa de Cristo. Rony, Débora, demais, hein? Vamos finalizar aqui porque a gente está gostando mais tá demais, né? Eu tô preocupado com são a jogos, o ambiente. Quando a gente lançar isso na internet vai ficar maior do que... Mas não tem problema não, gente. A ideia de podcast é justamente isso, né? É um bate-papo, às vezes a gente passa um pouco aí, se a gente passou no horário aí, nos perdoem, mas, cara, valeu demais a pena, sensacional, muito legal. Se a galera quiser continuar a conversa com a gente, manda um alô lá no nosso Instagram. O A Mesa e o Trono. A gente também tem um sobre o nosso tempo em missões, estudando no seminário, que é o Vida _ missionário lá. A gente coloca no Leozinho. Certamente já está no já está certinho. A gente convida as pessoas a vir falar com a gente lá. Sou eu mesmo que respondo, é a Débora que responde lá. Então, não tem robô e não tem assessor. Não tem secretária, não tem nada disso. Pelo contrário, o ministério é a gente, porque a gente quer estar em contato com as pessoas. Se alguém achar aí uma dúvida, alguma coisa para trocar uma ideia com a gente, vai ser um prazer. Legal. E também falar do Luca e da Karina, porque fizeram o Luca com essa sala aqui, sensacional. Muito bom. A gente está estreando hoje. Parabéns, Luca. Muito abração, Luca. Deus abençoe. A gente só via pelas redes, agora antes eu só ouvia de falar, mas hoje eu te vejo. Ouvia nos podcasts, né? Grande Luca, é isso aí. Gente, isso aí. Como é que a gente encerra aqui? A gente encerra orando, né? Opa, pastor, a gente não abriu orando, vamos encerrar orando. Eu vou te pegar, Marcos Vinícius. Esse Marcos Vinícius. Tá tranquilo. Gente, vamos orar então, orar por vocês. Amém. Porque a gente sabe que cabe ao homem fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor, né? Eu sei que vocês têm nesse tempo no seminário, que Deus continue dando direção, mostrando os caminhos, se revelando a vocês, né? Vamos orar? Amém. Deus, obrigado, Pai, por esse bate-papo. Obrigado pela vida do Rony, da Débora, que sim, Deus. O Senhor tem os chamado, os levantado, os sustentado nesse tempo de preparo, mas que ao mesmo tempo já tem sido um tempo de ministério, né? Sim, papai. Então, Pai, que o Senhor continue derramando esse coração sempre disposto a servir, um coração sempre sensível a ouvir a Tua voz, e que o Senhor continue derramando a sabedoria que vem do Senhor para guiar os passos, os caminhos, os sonhos, os planos que o Senhor tem para a vida deles. Sim, Pai,
muito obrigado. E que isso não seja só para eles, como eles mesmos falaram, mas que seja para as igrejas Sim, Deus, em nome de utilizarem dessas ferramentas, utilizarem dessas estratégias para trazer de volta as famílias à mesa, para ter comunhão, para ter evangelismo, para ter relacionamento, porque cristianismo é relacionamento. Pai, muito obrigado por esse desafio. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Amém. E a gente agradece os Obrigada. nossos entrevistados, agradece também a você que está nos acompanhando aí E em sempre casa. agradecemos ao Marcelo do Mime, né? Marcelo Mime, Pessoal Marcelo do Mime, Martins, nosso Marcelo, presbítero, demais. Deus abençoe Obrigada. demais Honra. mesmo. Aliás, acho que um ponto interessante, né, que foi falado lá no início, a questão de não saber como é que funciona essa coisa de uma vida integral no ministério e tal, e aí tem que levantar os recursos, e o Mime que tem uma participação tão importante, né? Mas o Mime, quem é o Mime? É você, sou eu, somos nós como igreja que nos reunimos, né, e participamos de uma maneira direta, de alguma forma, para que realmente isso seja uma realidade, e tem sido um grande privilégio para a gente conhecer de perto, né? Porque a gente está tendo a oportunidade de conhecer vocês também, seja através da live, vocês de maneira presencial, Sim. que muito melhor, né? Sem Muito dúvida legal, alguma. muito. E a gente, na verdade, está tendo esse privilégio, e você que está em casa, está acompanhando em qualquer lugar do planeta através do YouTube, também tem essa oportunidade, né? De ver um pouco aí daquilo que você tem semeado. Esses são os frutos aí, isso é muito legal. Deus abençoe vocês, Obrigado, muitíssimo gente. obrigado. E a nossa live aqui no Mime está de volta mês que vem. Mês que vem, os próximos missionários. Fique ligado. Isso é, se não aumentarem a nossa carga horária, né? Vai depender do Marcelo. Marcelo, nosso chefe, vamos ver como é que ele vai ser. Aqui é o seguinte... Marcelão, obrigado, Manda Marcelão. quem Tá sendo pode, demais. obedece quem tem juízo. É isso mesmo. Vambora, Tá no terminou. serviço. Deus abençoe a todos. Fui. Tchau. Tchau, tchau.